Bom dia, meus irmãos. Graça e paz do nosso Rei Jesus. Louvado seja nosso Deus, irmãos, por mais um glorioso dia do Senhor. Podemos desfrutar da presença dos nossos irmãos, congregar como igreja, lembrar que a morte não tem mais domínio sobre nós, o povo da aliança, lembrar que estamos seguros em Jesus Cristo, lembrar que independente do que aconteça com a gente, o nosso Redentor nos ajudará, como cantamos. Independente do que aconteça com a gente, nós temos um grande Deus nos céus que trabalha em nosso favor e tudo Ele faz não para a nossa glória, mas somente para a sua glória. Se você ainda não tinha prestado atenção, eu acabei de resumir o fio condutor do nosso culto até aqui. Nós acabamos de cantar essas verdades e nós agora veremos isso de maneira mais explícita por meio da exposição de Colossenses. E hoje nós vamos seguir com a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Colossenses. É o nosso sermão de número 20, tá certo? E já adiantando o título, não é? É a parte 2 da semana passada, a vida vivificada. Vida vivificada, parte 2. Então vamos lá, a Colossenses capítulo 3, faremos a leitura dos versos de 12 a 17. Enquanto os irmãos abrem, ontem nós tivemos um momento maravilhoso como igreja local. Vocês que têm acompanhado a gente pela rede social, que não esteve conosco, pôde acompanhar. Passamos a tarde juntos, almoçamos juntos, trocamos presentes juntos, oramos juntos, brincamos juntos, nos divertimos juntos, nossos filhos brincaram. Foi um momento glorioso e maravilhoso, não é, que o Senhor nos deu ontem. Então, mais uma vez, louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos nossos queridos que ajudaram a administrar tudo aquilo para a glória do nosso Deus. Foi um momento glorioso, mas só lembrando, tá, que dia 31 nós temos então o encerramento do ano, por isso que a gente se limitou em algumas coisas lá, não é? Tipo, por exemplo, por que você é grato nesse ano, mas o ano não acabou ainda, né? Então nós ainda vamos ter um momento aqui no dia 31, devocional como igreja, onde nós poderemos, já vai fazendo a sua listinha aí, tá? Pelo que você é grato ao Senhor pelo ano de 2025. Pode pegar a sua listinha, pode ler, pode mandar no grupo da igreja, no grupo da transmissão, tá bom? E a gente vai compartilhar com os irmãos para que o nosso Deus seja mais honrado e Satanás mais envergonhado. Amém, meus irmãos? Então, dito isso, vamos à leitura do nosso texto de hoje, Colossenses capítulo 3, versos de 12 a 17. Leiamos o que diz o nosso Deus aqui. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez. Pai Santo, nós te rendemos, ó Deus, mais uma vez graças, pois a tua bondade se faz visível diante de nós, ó Deus. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como teu povo, como povo eleito do Senhor, como povo amado do Senhor, como povo chamado do Senhor. Ó Deus, obrigado, e nós nessa hora estamos com grandes expectativas, ó Deus, para recebermos agora as tuas doces e celestiais exortações por meio dessa porção da tua palavra. Senhor, inclina os nossos corações ao teu Filho Jesus. Dá-nos, Senhor, santa disposição de alma, mente, coração, para que possamos, ó Deus, ardentemente desejar a tua palavra, receber a tua palavra e trabalhar para aplicar a tua palavra em nossas vidas.
Pai Santo, faça isso para a glória do Teu Filho Jesus. Que o Teu reino avance. Faça isso, Senhor, no coração dos nossos filhos. Abra os seus coraçõezinhos para que eles vejam as maravilhas da Tua lei e para que eles possam fazer todas as coisas, seja em palavra, seja em ação, em nome do Teu Filho Jesus, dando, Senhor, no poder do Teu Espírito, graças somente a Ti. Ó Deus, edifique a Tua igreja, fortaleça o Teu povo para a glória do Teu próprio nome. Chame pecadores irresistivelmente nessa manhã para si. Pai Santo, e assim nós oramos gratos, nos deleitando no Teu Filho Jesus, cônscios de que o Senhor fará todas as coisas segundo o conselho da Tua vontade. Amém e amém. Meus amados irmãos, nós vamos, portanto, seguir com as nossas exposições nessa porção de Colossenses, não é que nós iniciamos na semana passada. Na semana passada, nós fomos até o versículo 14, vimos lá 3 pontos do nosso sermão, que tem 5. Hoje, portanto, nós veremos os 2 últimos pontos. E nós vamos continuar, portanto, trabalhando aqueles aspectos que nós vimos na semana passada. Mas só para a gente lembrar, nos sermões anteriores, de 2 a 3 semanas, nós vimos o aspecto da nossa santificação chamado de mortificação. Esse é um lado da moeda da santificação, não é? Nós vimos que a mortificação, ela limpa aquela casa que estava suja, ela ordena as coisas que estavam desordenadas, liga as luzes, limpa tudo, deixa tudo organizado para habitar. Mas a mortificação por si mesma, ela não traz vida, ela não habita aquela casa. Então a mortificação por si mesma vai nos conduzir ou ao legalismo ou ao moralismo, tá? Se nós ficarmos com apenas um lado dessa moeda da santificação, nós vamos ter problemas. Por isso que nós precisamos do outro lado dessa moeda, chamado de vivificação. Nós fomos unidos em Jesus Cristo, ou a Jesus Cristo, em sua morte, em seu sepultamento. Mas o Evangelho não é só isso. O Evangelho também tem a gloriosa doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. E nós fomos unidos a Jesus Cristo também em sua ressurreição. Nascemos em novidade de vida. Aqueles que estavam mortos foram ressuscitados com Cristo Jesus para uma nova vida. Então, falar apenas da morte de Jesus Cristo, que ele morreu para nos salvar dos nossos pecados, e esquecer que ele ressuscitou para nossa justificação, é comprometer toda a mensagem do Evangelho. Nós precisamos dessas duas coisas e lembrar que, uma vez que estamos em Cristo pela fé verdadeira, nós nos beneficiamos tanto da morte, quanto da ressurreição, quanto da ascensão, e nos beneficiaremos no futuro da glorificação, quando nós ressuscitarmos com os nossos corpos gloriosos. Então, para a gente sintetizar isso, a mortificação esvazia a casa, a vivificação enche a casa de Cristo Jesus, enche a casa de vida. Tá bem? Esse é um resumão dessas duas séries de sermões que nós estamos vendo aqui em Colossenses capítulo 3. Tá bem? Então, lembrando da nossa afirmação teológica, o resuminho do nosso sermão, porque os cristãos foram unidos ao Cristo ressurreto, são chamados como povo, portanto, da nova criação, a revestir-se das virtudes da vida vivificada que essa união produz. E é isso que nós estamos considerando. Na semana passada, nós vimos no versículo 12 a origem dessas virtudes. Como o irmão Marcelo bem conduziu e bem nos lembrou, essas virtudes não podem ser encontradas na pessoa mais virtuosa desse lado do céu, porque essas virtudes são virtudes celestiais. Não, mas aquele meu amigo é tão bonzinho. Ele não é bom o suficiente. Nós estamos falando de um nível de bondade que não é possível ver na pessoa mais bondosa que você conhece desse lado do céu. Por mais bondosa que essa pessoa seja, ela não faz sequer sombra à bondade do nosso Deus, revelada na Escritura, como nós vimos. Não é? Essa pessoa pode ser muito bondosa, mas pise no calo dela 2 vezes. Às vezes só uma é suficiente, né? Para mostrar que a bondade dela vai até a página 2. Não é? Nós vimos que há virtudes que formam o coração. Nós vimos isso no versículo 12, parte B. E alguns irmãos perguntaram, que catecismo é esse que vocês estão usando? Esse catecismo é o catecismo que a gente está criando
da nossa igreja com base nessa série em Colossenses, tá bom? O Catecismo e BHR, tá? É nosso. Direitos autorais são nossos, nós estamos trabalhando nisso. Em breve a gente vai divulgar com os irmãos, vamos trazer mais algumas coisas para a liturgia nesse aspecto, tá bom? E aí nós fomos até o ponto 3, na semana passada, versos 13 e 14, e vimos essas virtudes em ação no chão da igreja local. E vimos como a encarnação dessas virtudes, elas ocorrem na igreja local, ou pelo menos deveriam ocorrer, tá bem? Deveriam ocorrer. Hoje nós vamos então ver os pontos 4 e 5, finalizando essa série em Colossenses 3, do 12 ao 17. Nós vamos ver, ponto 4, né? As virtudes que orientam a vida, no versículo 15, e vamos ver as virtudes cultivadas pela palavra, versos 16 e 17, tá bem? Por conta dessa palavrinha-chave, né, que aparece nos pontos e aparece no sermão, basicamente do início ao fim, a palavrinha-chave que nós separamos com base nisso para as crianças é... Quem lembra? Palavrinha-chave para as crianças? Virtudes, tá bem? Então, se você não conseguiu pesquisar nessa semana, vamos dar mais uma colher de chá para os irmãos pesquisarem nesta semana e na semana que vem, tá bem? As crianças podem, portanto, dizer o que significa a palavrinha virtudes, tá? As crianças que já fizeram essa atividade nessa semana, depois do culto podem me procurar. Eu gostaria de saber, tá bem? O que é virtudes para vocês, tá bom? Vocês que pesquisaram essa semana, me procurem depois do culto, eu quero saber, tá bom? Como que vocês pesquisaram e qual o significado da palavrinha, tá certo? Então, crianças, lembrando, a historinha é a mesma da semana passada, tá? O tio Léo só vai encurtar um pouquinho mais a historinha, mas é a mesma. Então, lembrem que quando Jesus Cristo trabalha na nossa vida, viu, pequenininhos? Quando Jesus Cristo está trabalhando no nosso coraçãozinho, que nós tanto precisamos, né? Nós precisamos da bondade dele, precisamos do perdão dele, precisamos do amor dele. Quando ele está trabalhando no nosso coraçãozinho, a gente dá frutos, não é? Há algo que vive, há algo que brota nas nossas vidas. E aí, quem lembra a frase da semana passada e quer falar? Alguma criança lembra? Não? Se não lembra, não tem problema. Tio Léo vai repetir primeira vez, vai falar a primeira vez, e na sequência todos nós falaremos juntos. Tá bem? Você anotou, mas perdeu, Esther? Não tem problema. Vamos todos falar juntos agora, tá bom? Vou lembrar, hein? Vou falar. A frase e a oração é: Senhor Jesus, faça brotar as virtudes da salvação em meu coração. Tá muito bonito. Quero mais uma vez. Vamos mais uma vez? Senhor Jesus, faça brotar as virtudes da salvação em meu coração. Muito bem, vocês estão de parabéns, ó. Palmas para vocês, crianças. Maravilhoso. Então agora, irmãos, vamos entrar, tá bem? No ponto 4 do nosso sermão, que é a partir do versículo 15, tá bom? É possível que ao longo da exposição faça, e obviamente porque é um bloco só, mas a gente teve que separar por questão de tempo, mas é uma unidade temática só aqui. Então, vez ou outra, a gente pode fazer menção ao sermão anterior, coisas mencionadas aqui ao sermão anterior, mas nós não vamos nos debruçar nas virtudes de novo, definir, etc. Tá bem? Então, se você perdeu, vá lá no nosso YouTube, já está lá disponível, e assista esse sermão, porque esse é continuação dele, tá bom? Um não depende necessariamente do outro, mas esse aqui é a continuação daquele. Então vamos lá para o versículo de número 15. E lá nós lemos o seguinte: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Tá bom? Esse é o versículo 15. Então nós vamos lidar aqui com a primeira coisa, com a paz de Cristo. Essa expressãozinha, ela pode ser compreendida de diversas maneiras, tá? De diversas maneiras. Mas aqui eu achei mais adequada e algo que faz mais jus ao contexto, não dizendo que necessariamente as outras estão absolutamente equivocadas, mas eu penso que nós podemos fazer um movimento em que abarque muito do que nós podemos compreender disso. Essa paz de Cristo pode ser a paz que Cristo produz. Essa paz de Cristo pode ser a paz que Cristo dá. Essa paz de Cristo pode ser a paz, e aqui é o significado que eu vou enfatizar, aquela
reconciliação bendita que aconteceu entre nós, pecadores, e Deus Pai, por meio da obra do Espírito no Filho. Então, nós éramos inimigos de Deus, lembram disso? Ninguém é filho de Deus em nível de relacionamento pactual. Alguém poderia ser filho de Deus, entre aspas, em tons de criação, não é? Todo mundo pertence a Deus em tons de criação. Deus criou todos os homens, mas filho no aspecto de herdeiro da herança, de receber o amor pactual de Deus, receber o cuidado paternal de Deus, isso pertence a um grupo específico e não a todos os homens, os que creem, né? O povo de Deus, a igreja de Jesus Cristo. Então, quaisquer desses significados estão, no meu ponto de vista, abarcados dentro dessa bendita obra de reconciliação. Pois, se eu fui reconciliado com Deus e agora não há mais conflito entre nós, nós não somos mais inimigos, a nossa comunhão, digamos, foi restaurada com Deus Pai por meio de Jesus Cristo, então é óbvio que eu vou receber as bênçãos da aliança. Eu vou receber a paz em meu interior, não é? A paz em meio às aflições. Eu vou desfrutar disso em minha família, em minha igreja. E isso é algo que Cristo produz, que Cristo me dá, pois Ele mesmo é o agente de reconciliação, não é? Entre Deus, o Pai, e os pecadores. Por isso que Ele é chamado de mediador entre Deus e os homens. Um exemplo muito simples que nós podemos dar é o seguinte. Olha, eu posso dizer para cada um de vocês aqui, nós estamos em paz. Em outras palavras, não tem nada que impeça o nosso relacionamento. Eu estou bem com vocês, vocês estão bem comigo. Não há nenhum conflito entre nós. Nós estamos em paz. É um exemplo simples, mas é mais profundo do que isso. Extrapola isso. Nós estamos em paz de tal forma que agora, em Cristo Jesus, eu sou chamado a trabalhar pelo seu bem. Bondoso. Eu sou chamado a trabalhar pelo seu bem de tal forma que eu tenho que suportar você. E você tem que me suportar. Eu tenho que te perdoar, mas é um nível de perdão que nós vimos completamente distinto do que nós vemos por aí. Te perdoo, mas está bloqueado no WhatsApp. Te perdoo, mas não quero você mais em casa. Te perdoo, mas você senta aqui nesse banco da igreja e eu sento lá. E se ficar enchendo a paciência, eu mudo de igreja. Esse é o perdão mundano. Eu perdoo, mas você tem que ver as consequências do que você fez para comigo. Então, nosso relacionamento não é mais igual. Nós vimos a loucura disso se aplicarmos isso a Deus. Não é? Se a gente aplicasse isso a Deus só pelos pecados que cometemos hoje, coitadinho de nós. Não estaremos nem aqui. Não é? Estaremos completamente fulminados. Então, o nosso exemplo aqui sempre é o nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz, então, que nós recebemos no Evangelho, ela deve governar os relacionamentos na igreja local. Vocês acharam que as virtudes passaram, né? Não, Léo, essas virtudes... Não, o que é isso? Bondade, longanimidade, paciência, mansidão, não. Ainda bem que já passou. Passou nada. Tem mais coisa aqui pra gente, tá? Tem mais coisa aqui que o Senhor vai incomodar as nossas almas nessa manhã. Então, essa paz que nós recebemos no Evangelho deve também encarnar na igreja local. Na igreja local, eu tenho refletido algumas coisas sobre eclesiologia. Irmãos, a igreja de Jesus Cristo, a igreja local, é o lugar mais seguro do mundo para se estar. Eu não vou dizer deveria por conta dos escândalos, etc. Eu não vou dizer deveria. Eu vou dizer ela é o lugar mais seguro para você estar com a sua família e com seus filhos. É onde você é protegido, é onde você é amado, onde você é cuidado, onde você é pastoreado. Onde você, como ferro, vai ser afiado com ferro, vai ser chamado ao arrependimento, vai ser exortado. Não vai pecar em paz. Em uma igreja saudável, ninguém peca em paz. Se você quiser pecar em paz, você vai pecar em paz em uma igreja falsa, numa seita. Vai ter zelo sem entendimento por aí afora. Vai para essas igrejas liberais, aí onde tudo é liberado, você pode tudo. Essas igrejas grandes, o pessoal gosta de igreja grande, né? O pessoal com essa mentalidade. Você entra lá, ninguém te vê. Você faz o que você quer, ninguém fica mexendo com você, ninguém quer entrar na sua vida, você não é colocado em situação desconfortável, porque você tem que prestar contas, você tem que falar como é que você está cuidando da sua família. A igreja saudável é isso. É família de Deus, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Né? Então, essa paz, irmãos, deve governar as nossas almas. E note, não é? Nós falamos que o amor ele é aquela vestimenta, né? Aquela peça daquela roupa da nova criação, que evidencia, que é a glória, não é? Mas nós temos mais coisa aqui que merece a nossa atenção. Óbvio, sem amor nada vai.
Mas sem a paz com Jesus Cristo também nada vai. Então, esse nível de perdão que a gente viu aqui, ó, no versículo 13, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Você tem motivo de queixa contra alguém na igreja? Então você deve procurar essa pessoa agora, hoje. Se você não fez na semana passada ainda, você tem que fazer hoje. Tem alguma coisa aí no seu coração, você está matando algum irmão na sua alma aí, você deve perdoar esse irmão como o Senhor te perdoou. Assim perdoai vós também. Então se tem alguma coisinha ainda aí no teu coração e você não tratou, e se a paz de Cristo te alcançou, você deve buscar essa pessoa hoje. Ela não está aqui, você vai ligar para ela. Não adie honrar a Deus por meio da sua vida. Cada adiamento, cada postergar de colocarmos em prática o que o Senhor tem nos dito, é onde nós estamos, de alguma forma, comunicando algo. Deixa eu segurar, senão eu vou antecipar algo que está mais para frente. Deixa eu segurar o coração aqui ansioso. Não é? Então, esse é o ponto, tá? Aplicação bem rápida e prática. Você recebeu a paz de Cristo Jesus, você deve ser agente conciliador e multiplicador dessa paz onde você está. Tá? Quem está unido ao Cristo ressurreto, portanto, não passa muito tempo brigado com alguém. Se você está unido ao Cristo ressurreto e você está aí carregando esse fardo, não é, de não ter perdoado, de não estar em paz com alguém, isso é muito estranho. Isso é muito estranho. Eu digo por quê? Porque você está unido a Jesus Cristo de maneira mística e espiritual. Você tem um novo rei. Você está em um novo reino. Lembram? Não é mais o antigo Adão que governa sobre você. Se é o antigo Adão que governa sobre você, então tudo bem. Então é normal. É normal você ter rancor das pessoas. É normal você maldizer as pessoas. É normal você trabalhar pelo mal das pessoas. É normal você trabalhar para destruir os outros. Isso é normal. Você está morto em delito e pecado. Um homem morto produz o quê, irmãos? Morte, exatamente. Você sente o cheiro de longe. Você vê os rastros do inferno e de destruição por onde essa pessoa passa. Na família, na igreja. Irmãos, sabe aquelas pessoas que não param em lugar nenhum? Não param no trabalho, arruma briga no trabalho. Não para em igreja nenhuma, arruma briga na igreja, é vira desigrejado. Na família, briga com todo mundo o tempo todo. É assim. É um perfil. Esse é o perfil. E o mais curioso é que ela sempre está certa em tudo. Não é? Então, é muito estranho. Alguém que foi reconciliado, tem a habitação do Espírito Santo em si, não é? Guiando, iluminando os seus passos pela Escritura, que está santificando, não é, esse coração novo, onde a lei de Deus foi escrita e essa pessoa continua obstinada em seus pecados. É muito estranho, irmãos. Não dá. Não dá. Por quê? Há uma nova criação. Há um novo governo. Não há mais cativos no império das trevas. Você não tem mais amarras, algemas espirituais nas mãos, nos pés, no pescoço, prendendo você nas trevas. Você não é mais dominado pelo pecado. O império das trevas não manda mais em você. Faraó não é mais o teu rei. Houve uma mudança. Houve uma ressurreição. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Você já viu a tua mão ou o teu pé, a tua orelha, o teu olho, membros do seu corpo brigando? Não. Por quê? Porque há uma cabeça governando os movimentos. Não é? Se você pegar, sei lá, der um soco aqui, vai doer, você não vai fazer isso, vai sentir dor. Você está machucando o seu corpo. Você não vai pegar o seu membro e vai machucar. Porque você tem uma cabeça governando os membros. De maneira semelhante, é assim na Igreja de Jesus Cristo. Nós temos um cabeça, temos um rei. E esses membros estão unidos a essa cabeça. Então, os membros que estão unidos no corpo de Cristo não são livres para sair fazendo o que eles querem, porque eles têm um rei. E se eles esquecerem disso, a Escritura está aqui, o cetro do rei está aqui, para lembrar que nós fazemos parte de um corpo e, como membros desse corpo, devemos viver tal qual. Não é? Então, é muito estranho dizer que somos membros do corpo de Cristo e darmos a nossa vida, seja em palavra, seja em ação, planejamento,
para machucar pessoas desse corpo. Nós estamos machucando nós mesmos, se nós verdadeiramente somos desse corpo. É loucura fazer isso. Percebem? Então, irmãos, para a gente gravar e avançar para o próximo ponto aqui do versículo. Se nós estamos reconciliados com Deus o Pai, por meio da obra do Filho, nós também estaremos reconciliados e em paz com os outros membros que estão unidos a esse corpo. Isso é inevitável. Não dá para fugir disso. Se eu estou em paz com Deus, em nível vertical, essa paz ela vai alcançar o nível horizontal. Percebem? Não tem como correr disso, irmãos. Por isso que essa série de mensagens aqui, em Colossenses 3, ela é tão importante. Porque a gente vai ver, portanto, os aspectos práticos de alguém que nasceu de novo. De alguém que ressuscitou em Jesus Cristo. Então, se isso está faltando, nós precisamos ouvir essa exortação do Senhor e parar e dizer, espera aí, o que é que está acontecendo com a minha alma? O que é que está acontecendo com o meu coração? E fazer esse autoexame. Mas o texto continua, ó. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Vamos parar aqui. Essa palavrinha árbitro, que está aqui, né, que na verdade é um verbo, tá? Que está aqui, não é um substantivo, mas a Ara optou por fazer isso para tentar deixar mais acessível para nós o que Paulo está dizendo aqui. A ideia aqui, dessa palavrinha árbitro, o verbo que está aqui, tá? Significa o seguinte, ó, que isso que é feito é o fator determinante de um resultado. Como alguém, um árbitro, né, dando ordens, dando direção, o árbitro, por exemplo, de Jogos Olímpicos, né? Ele, por exemplo, foi falta, não, ele apita, foi falta. Então vamos cobrar essa falta. Parou o jogo, vamos cuidar disso. É essa a ideia, tá? É algo que domina. A ideia é que seja a paz de Cristo que controle o seu coração, seja a paz de Cristo que domine em seu coração, seja a paz de Cristo que julgue em seu coração, seja a paz de Cristo esse árbitro que diz como as coisas devem acontecer, seja a paz de Cristo o guia. Se eu fosse dar uma NTL agazada, né? NTL agazada é nova linguagem, como é que é? NTL, na tradução, nova linguagem de tradução de hoje. Obrigado, meus irmãos. Né? Que é uma tradução que se propõe a fazer a palavra de Deus ser acessível para pessoas semi-analfabetas. Né? A filosofia por detrás disso é maravilhosa, mas a gente perde muito conteúdo, muita riqueza, né, do texto original. A gente simplifica demais. Então, se a gente fosse, né, usar a NTLH, seria mais ou menos assim. Seja a paz de Cristo, não é, o chefe no seu coração. Alguma coisa assim. Tá bom? Então, notem. Como se dão os nossos relacionamentos, como se dá a nossa vida no mundo? Governado pela paz de Cristo. Mas note, não é assim, que a paz de Cristo, que você considere isso vez ou outra em sua vida. Não! É que a paz de Cristo domine, que a paz de Cristo governe, que a paz de Cristo reine. Então você experimentou a reconciliação com Deus o Pai. Você agora pode orar, os céus estão abertos, você está em paz com Deus. O mundo está um caos, a saúde não está bem, familiar faleceu, você está triste, mas você está em paz com Deus e você sabe que você não pode ser arrancado da mão de Jesus Cristo. Você foi, portanto, perdoado, foi alcançado em bondade, alcançado em amor, alcançado em misericórdia e graça, em longanimidade. Então vá e faça o mesmo. Mas os meus sentimentos não são as nossas emoções que devem governar o nosso coração. Aqui é um golpe fatal, um antídoto contra a ansiedade, contra a depressão, contra as coisas que nos afligem. O que o mundo chama, não é, de síndrome, de distúrbio e etc. A paz de Cristo é o antídoto para isso. Eu preciso aplicar isso em minha consciência. Eu fui reconciliado com Deus. A paz de Cristo deve governar o meu coração. Então eu devo me esforçar para que a minha consciência se aproprie disso. Irmãos, nós temos visto a força que o pecado tem.
Nós sabemos que nós, por nós mesmos, não podemos contra o império das trevas. Não é possível. É por isso que nós temos um Redentor Todo-Poderoso que se entregou por nós, nos uniu a Ele e nos deu o seu Espírito, nos selou com o Espírito da promessa para o dia da redenção. Então nós temos nos depósitos celestiais tudo necessário, todo o suporte da graça. A pergunta é o quanto eu tenho ido para lá. Eu estou tão abatido, está tão difícil. O quanto você tem ido lá, no depósito da graça de Deus. Por que é que a gente dá tanta atenção para as coisas do mundo e pouca atenção para o Senhor? Não adianta, irmãos. Mesmas ações, mesmos resultados. Eu não oro, eu não memorizo o versículo da Bíblia. Eu não faço nada. Como é que eu vou crescer, irmãos? Eu não vou crescer. É simples assim. Eu preciso que a paz de Cristo, e aqui é mandamento, tá? É ordem. A paz de Cristo deve governar. Senhor, a paz não está governando, me ajuda. E vamos trabalhar arduamente. Qual é a sua desculpa? Olhe para a cruz. Qual é a sua desculpa mesmo? Redentor humilhado diante dos homens, recebendo uma coroa de espinhos, bebendo vinagre, todo dilacerado, seu corpo ardendo, vinho escorrendo no seu... Você tem noção do que é isso? Tente fazer um cortinho, aqui, um cortinho, e joga vinagre lá para você ver que delícia que é. Agora imagine isso elevado à enésima potência, recebendo a dor, a culpa, o julgamento dos eleitos de Deus, por você, que o negligencia diariamente, por você que vira as costas para ele diariamente. Não tenho tempo. Não tenho tempo. Já pensou se o Redentor dissesse isso para nós? Não tenho tempo para salvar esses pecadores. Deixa eles morrerem. Não, eu estou muito cansado. Não quero salvar esses pecadores. Não. Deixa eles perecerem. Irmãos, não foi assim que o nosso Redentor nos tratou. Nós devemos ter mais zelo para com Ele. Ele precisa realmente ser o bem mais precioso das nossas almas. Nós precisamos compreender o que de fato é o Evangelho. Nós precisamos de fato compreender o que é isso que nós estamos falando. E não é grego, tá? É em português. Nós precisamos de fato ficarmos inconformados com o nosso estado espiritual. Não dá para a gente continuar caminhando como temos caminhado. Nós precisamos avançar. Na primeira situação que tem, nem é tão um conflito grande assim, eu já estou lá. Brigando com o irmão, falando mal do irmão, difamando o irmão. Cadê a paz de Cristo? Ela deve reinar em seu coração. Ela deve reinar, e vamos avançar agora, em vosso coração. Eu quero chamar a atenção de vocês para esse vosso. Vocês. Há o aspecto particular, individual? Sim, há. Mas a preocupação aqui é com os falsos mestres. Estão perturbando a igreja com suas heresias, com suas destruições, com seus desvios do evangelho. Eles amam causar problema na igreja. Gente insubmissa, gente rebelde. O problema não é questionar. O problema é que essas pessoas sabem da verdade, entendem a verdade, mas elas não querem se submeter à verdade. A verdade tem que ser do jeito dela. Se não é do meu jeito, não vai. É o pastor isso, pastor aquilo. E tá o problemão. A igreja toda incendiada por causa de pessoas assim causando problemas. Então é o vosso coração. A igreja local precisa se atentar para isso. Não é o irmão X, o irmão Y. O irmão recebeu o dom da bondade, né? O dom do amor. Quem disse que amor é dom? Amor é mandamento. Ame, vá e faça. É mandamento tudo isso que estamos vendo. A paz de Cristo seja o árbitro no vosso coração. O coração aqui, o que são, irmãos? O que é? Coração aqui diz respeito a emoções. Coração aqui diz respeito à mente. Coração aqui diz respeito à vontade, a todo o homem interior. Aquilo que governa as nossas ações. Sabe? Assim como nós pensamos, nós sentimos, porque estamos pensando, né? É uma coisa só, mas tem as suas distinções. Nós pensamos, sentimos, agimos. É o efeito dominó. Então, qual que é o ponto aqui? No nosso coração, as nossas emoções, a nossa mente, a nossa vontade, nosso homem interior precisa se apropriar da paz que há no Evangelho.
Irmãos, isso aqui não é produzido, tá? Ah, não, eu vou, sei lá, vou memorizar 15 versículos, eu vou isso. Isso vem dos céus. É muito bom fazer isso. E é um meio de graça que Deus usa para nos fortalecer. Mas não pense que é 5 pontos para a paz de Cristo dominar meu coração. Irmãos, é trabalho diário. Ah, eu já orei hoje, aí eu fico 3 meses sem orar. Aí, nossa, mas eu orei. Orou o quê, meu irmão? É diariamente, é relacionamento com o Senhor, é relacionamento com o seu rei. Ó, Cristo, eu vi na tua palavra que o Senhor é tão bondoso. Senhor, dá esse coração, molda a minha alma. É diariamente, irmãos. Ah, eu já orei ontem. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Você lembra o que você almoçou há 3 domingos? Ah, domingo é fácil, né? Há 4 meses. Você lembra o que você almoçou numa terça-feira qualquer aí, há 4 meses? Quem lembra, levanta a mão. Tem algumas pessoas que são diferenciadas, tem memória fotográfica. Algumas, como eu no jiu-jitsu, cria um grupo lá de alimentação e vai registrando os golpes, o que comeu. Uma pesquisadinha rápida resolveria isso, os mais sistemáticos, né? Mas eu não sei se alguém é assim. Mas pode haver. Você não lembra? Então por que você, já que você se alimentou naquele dia, por que você continua se alimentando todos os dias? Porque você precisa, criatura. Você precisa se alimentar todos os dias. Você precisa tomar café todos os dias. Almoçar todos os dias, um lanche da tarde todos os dias. Jantar, um lanchinho da madrugada, uma frutinha. Você precisa. Faça isso se você morre de desnutrição. Fique sem água alguns dias aí, você morre. Irmãos, a nossa caminhada com o Senhor é igual. Nós precisamos nos alimentar diariamente. Então, você está sendo dominado pelas emoções? Vá ao Senhor. A paz de Cristo não está escondida de nós. Nós podemos crescer em consciência disso. Você está sendo governado aí por pensamentos pecaminosos, a sua vontade está sendo dirigida a pecar contra o Senhor. Aqui, ó. Aqui está a resposta, aqui está a solução, o quanto você tem se entregado ao Senhor. Não espere mudança se você não faz nada. Entenda isso, pelo amor de Jesus Cristo. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos trabalhar. Nós precisamos entender que isso aqui é verdade para nós, nos apropriar disso e dizer, Senhor, eu não quero mais, eu estou inquieto, eu não vou mais ficar, eu vou perder noites de sono, Senhor, me ajuda, ó Deus, eu preciso ver que a tua bondade é real, que o Evangelho é real. E o Evangelho, irmãos, não é só uma boa notícia, ele é uma boa notícia também, mas o Evangelho transforma, o Evangelho muda corações. A melhor evidência, a melhor prova de que Deus existe é uma pessoa regenerada. Deus muda, a pessoa é o mesmo ser humano, com o mesmo RG, mesmo CPF, mesmo endereço, mas com um novo coração, é diferente. É diferente, sabe, irmãos? É diferente. Então, notem, numa igreja local, ou a reunião da igreja local, esses membros, eles vão, portanto, ter a paz de Cristo em seus corações e ela vai sendo demonstrada, tendo profundos afetos de misericórdia, as virtudes da semana passada, bondade para com os irmãos, longanimidade, suportando aquelas... Aqui suportar não é dar suporte para edificação. Isso também está envolvido, mas esse suportar aqui é me suportar, por exemplo, chato, né? Ah, eu tenho que suportar o Léo, suportar situações difíceis, essa é a ideia aqui também. Perdoando, amando. Resumindo isso aqui, a paz de Cristo está governando esses corações. Se a paz de Cristo não está governando esses corações, não tem bondade, não tem longanimidade, não tem amor, não tem perdão, não tem nada, não tem evangelho. Por quê? Porque esse coração não experimentou a paz que vem de Cristo Jesus. É um coração que demonstra a sua inimizade para com Deus. Como nós temos estudado às terças-feiras, a lei moral, por isso que é tão fácil quebrar a segunda tábua da lei, que diz respeito aos meus compromissos para com o meu próximo. Porque eu já quebrei a primeira. Deus já não é mais o ser mais amado, mais desejado, o bem mais precioso do meu coração. Então o que ele fala, o que ele diz, o que eu tenho de responsabilidade para com o outro, tanto faz. Não quero saber. Percebem? É isso que está acontecendo. Mas o texto continua. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Aqui a gente vê o aspecto coletivo, não é? Se ainda não estava claro, agora ficou. O aspecto coletivo, né? A unidade do corpo de Cristo em relação a essa paz que nós recebemos.
É interessante a gente mencionar essa palavrinha chamados aqui. Mais uma vez, Paulo está usando um vocabulário que diz respeito ao pacto da redenção. Aquela ação eterna, né, em Deus, em que ele escolhe pessoas para si. No Novo Testamento, essa palavrinha chamados é quase sinônimo de eleito. É quase sinônimo de predestinado. Está ali, ó, bem pertinho, né? Você deve ter lembrado de Romanos 8, 28 e 30, né? Aqueles, tem lá, quem sabe decor? Aqueles que Deus predestinou, como é que é? Pode falar alto, gente. Ó, aqueles que Deus predestinou, chamou. Pode ir, Lucas, vai. Justificar isso aí. Estão vendo ali? Predestinado, chamado, justificado, glorificado. Como William Perkins diziam, né? Os puritanos diziam a corrente dourada, né, da salvação. É isso. Então, e aqui é interessante que nós temos um passivo divino. Vocês devem lembrar disso, não é? Nós já passamos por isso em algumas exposições anteriores. Um passivo divino. O que é um passivo divino? Significa que essas pessoas são chamadas internamente por Deus. É Ele quem vai, chama e traz. Por que passivo divino? Porque é Deus agindo ativamente e o pecador recebendo a ação do sujeito, que é o próprio Deus que vai e chama para si. Não é? Então não tem boa obra nenhuma que Deus considere em nós. Deus vem em nós, independente dos nossos pecados, independente das nossas fraquezas, não considerando nada em nós para vir. Ele simplesmente vem e nos traz para si. E aqui prova para nós, toda a Escritura prova para nós que não há nenhuma participação humana nesse processo de Deus chamar pessoas para si. Tá certo? E aqui é importante nós olharmos que esses chamados foram chamados para estarem em paz em um corpo. É o corpo de Cristo. É a igreja local. Tá? No Filho, lembra que nós vimos? Não há judeu, não há grego, não há bárbaro, não há cita. Todos são um em Cristo Jesus e Cristo é tudo em todos. Isso fica mais claro para nós, irmãos, em Efésios 2. Efésios, vocês sabem que é a carta gêmea, né, de Colossenses. Efésios 2, de 13 a 19, nós lemos o seguinte, ó. Mas, agora, em Cristo Jesus, presta atenção aqui, tá? Em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, judeus e gentios, e, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E, vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Irmãos, esse é o aspecto do evangelho que nós precisamos levar a sério. Deus quebrou o muro de separação. Agora todos os que creem em Jesus Cristo são herdeiros da promessa, são filhos de Abraão segundo o Espírito. O judeu ortodoxo fica louco com isso. Ser gentil judeu espiritual, filho de Abraão, por meio da descendência espiritual em Jesus Cristo. E aqui, ele nos trouxe a paz. Somos concidadãos dos santos. Família de Deus. Família de Deus. Irmãos, nós precisamos levar isso muito a sério. Se nós formos, portanto, unidos a Jesus Cristo, herdeiros dessa paz celestial, nós somos família de Deus. Então agora você pega todas as virtudes e aplica aqui. Nós devemos cuidar uns dos outros. Devemos nos importar uns com os outros. O irmão faltou no culto, irmão, senti sua falta, tá tudo bem, você precisa de alguma coisa? Irmão, o que houve? Irmão, eu tô aqui. Irmão, tá doente, você precisa de alguma coisa? Você precisa de marmitinha, você precisa que a gente vá aí servir você.
aspectos práticos. Por quê? Nós somos família de Deus. Ah, eu não tenho rede de apoio, meus familiares estão lá do outro lado, no Japão e, enfim, na Alemanha. A família de Deus está aqui. E aí é um aspecto muito importante, porque nós nos pegamos em soberba aqui diversas vezes. Ah, não, eu dou conta disso aqui, eu não preciso de ninguém. Ah, não, eu não preciso falar isso para os irmãos da igreja. Ah, não, eu não preciso, eu dou conta. E aí você sofre, você padece. Aí depois está caminhando em carne, você não está caminhando bem com o Senhor, você começa a estar, os irmãos da igreja nem ligam para mim. Os irmãos da igreja não sei o quê. Mas, meu irmão, a igreja está aqui. Aqui, ó. Venha. Deixa eu te servir, deixa eu te abençoar, mas não, a pessoa não compartilha, a pessoa sofre e ainda culpa os outros. Abre esse coração, criatura. Deixa Deus te abençoar, servir você através da igreja. Deixa esse coração soberbo para longe daqui. Na igreja não existe isso, não. No corpo de Cristo não existe isso, não. Está padecendo necessidade financeira, a família de Deus está aqui para te suportar. Ou você não é a família de Deus. Ou você está em inimizade com Deus ainda. Ou você não herdou os benefícios da redenção. Percebe o que isso vai dar? Isso vai descambar numa compreensão equivocada do Evangelho. Talvez você não tenha compreendido muito bem o Evangelho se você está aí com o coração duro, fechado, trancado. Às vezes nem por mal, não é? Eu sei que às vezes colocam isso capa de piedade. Olha a capa de piedade aparecendo. E eu, às vezes, preciso dar carteirada. Alguns irmãos sabem disso. Às vezes eu apelo. Eu vou devagarinho, irmão, não sei o quê. Irmão, você não nasceu de novo, não? Irmão, você não quer ser cuidado pelo Senhor Jesus, não? Não, que isso, Léo? Então, meu irmão, deixa a igreja cuidar. Como é que Jesus cuida hoje de nós? No meio da igreja. Por isso que é o lugar mais seguro para se estar. Uma igreja, obviamente, saudável, não é? Tem que quebrar esse coração duro aí. Tem que quebrar esse coração duro. Tem que deixar a família de Deus entrar. Tem que deixar os irmãos entrarem no seu coração, na sua vida, na sua família. Tem que deixar. Precisa deixar. Ou você está caminhando na carne, pecado obstinado, soberba, não é? Então, irmãos, avançando, deve haver harmonia na igreja local por causa da paz que nós desfrutamos em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para o seu povo, que o seu povo viva em paz. Lembra de Isaías 9:6? Quem consegue cantar comigo? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, e o governo está sobre, e ele será príncipe da paz. Esse é o nosso Rei Jesus. É a ele que nós estamos unidos. Príncipe da paz. E esse é atributo de Deus, portanto, que é enfatizado aqui para nós e que é nos dado como igreja local. Se nós estamos em paz com Deus, portanto, nós estaremos em paz com o nosso próximo. Seja ele a pessoa mais difícil do mundo. Talvez ele não queira mais ver você, mas é ele. Você tem plena e total disposição de sentar com ele, se for possível, e conversar. Ele não quer, é ele com Deus. Mas de sua parte não deve haver nenhuma barreira que separe vocês, tá? Aliás, nós somos chamados a amar o nosso inimigo, não é? Se ele tiver fome, alguém que nos está fazendo mal, alguém que nos está perseguindo, devemos dar de comer, devemos orar para que Deus abençoe. Então, irmãos, antes de avançar para o último subponto aqui, que é a gratidão, nós precisamos lembrar disso. Nós devemos ser agentes de multiplicação da paz e da reconciliação. Sabe aquele momento lá, no seu trabalho, na faculdade, na sua família, quando alguém te chama de cantinho e começa a... Aí depois... Sabe? Você deve dar um basta nisso. Ó, vamos fazer o seguinte. Por que você não vai lá conversar com a pessoa? É melhor. Não adianta nada falar isso pra mim, não. Vamos lá, eu vou junto, né? Acabou. Aquela pessoa pode continuar fazendo mas ela não procura mais. Você deu um basta. Você reprovou as obras infrutíferas das trevas. Satanás parou de ganhar espaço no teu coração, de querer influenciar você para o mal. Percebem? Acabou. Essa é uma marca da nova criação. Velha criação é só morte e destruição. Inimizade, briga, contenda. Vive de contenda. Sabe quem vive de contenda? É isso. Velha criação é morte e destruição. Quem faz parte da nova criação mudou. É agente de reconciliação. Agora,
O terceiro e último subponto aqui desse nosso ponto é a gratidão. Olha lá. Fostes chamados em um só corpo e sede agradecidos. Mais um mandamento aqui, irmãos. Mais um mandamento. A ideia de ser agradecido aqui é mostrar e expressar um sentimento de gratidão e apreço em tons práticos. Sabe quando alguém fez o... Eu gosto muito dessa ilustração. Tinha uma pessoa no hospital, internada, na UTI, e ela tinha que fazer um tratamento, e ela não tinha dinheiro, e se ela não fizesse o tratamento, ela ia ser colocada para fora do hospital, ia morrer lá, porque ela não tinha dinheiro, certo? Imagina que essa pessoa é você. Você está lá, sua família não, já era, não tem condição. É muito dinheiro, é muita grana, não consegue pagar esse tratamento. E aí, de repente, no dia seguinte, você vê a equipe médica, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os auxiliares dos auxiliares, né? Minha esposa sempre me puxou a orelha depois, você falou só dos médicos, eu sou enfermeiro, não sei o quê. Então, todos os auxiliares aí que ajudam a cuidar da pessoa, todos eles, né, foram lá, atiçando a limpeza. Você viu um movimento diferente. Você viu lá o pessoal mexendo e tal. Aí você pergunta, o que está acontecendo aí? Não, é que nós vamos começar um tratamento com você. Como assim? Não tem dinheiro, para, não vou conseguir pagar. Não, já pagaram. Assim? Ah, deve ter sido minha avó, né? Deve ter vendido, hipotecado, sei lá o que ela... Oh, não foi sua avó, não. Não? Não foi meu tio estava lá querendo vender o terreno, acho que deve... Não foi seu tio, não. Ué, quem é que foi? Ah, então, tá aqui, ó. A pessoa deixou o telefone dela aqui. Você seria uma pessoa muito mal educada. Muito ruim se você não pegasse e ligasse para ela e dissesse muito obrigado. Posso te pagar uma pizza? Você vai querer conhecer aquela pessoa, você vai querer saber quem é. Você vai querer demonstrar gratidão. É esse o ponto aqui. O ponto é exatamente esse. E é bem pior do que uma situação de enfermidade terminal, não é? Porque você morre, acabou. Só que não. Você morre inimigo de Deus, você vai encontrá-lo como juiz. Você vai arcar pelos seus pecados eternamente. Há um inferno eterno te aguardando se você está debaixo de condenação. Você não está em Cristo Jesus, a tua condição é essa. Você vai morrer e ainda vai ter de lidar com um justo juiz por causa dos seus pecados. E aí a situação, irmãos, é terrível, é sem igual. Mas, em Cristo Jesus, nós podemos ser gratos. Irmãos, isso é inevitável para alguém que foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que a paz de Jesus Cristo está em seu coração reinando, dominando, ainda que fraca ali, mas a fé verdadeira, ela entende o Evangelho, ela experimenta o Evangelho, ela vê o seu Redentor, nada do que foi recebido tem base nas obras dela, ela olha isso e vai fazer o quê? Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu te escolhi. Não! Senhor, obrigado, porque apesar de mim, das minhas fraquezas, de tudo isso, o Senhor veio e me amou, o Senhor me chamou, é natural. Assim como essa ilustração do hospital. Você vai desejar agradecer, ser grato, demonstrar ações de gratidão para com alguém que está te fazendo bem desde quando você nasceu. E você, até que você foi chamado, iluminado e chamado pelo Senhor, você teve anos e anos e anos caminhando em trevas e destruição, quebrando a lei de Deus. Ele longânimo, paciente, bondoso, esperando o momento certo para vir então e arrebatar teu coração, para você continuar vivendo em ingratidão. Não faz sentido. Então, irmãos, o nosso coração deve ser grato, explodir em gratidão. Tudo foi conquistado por Jesus, tudo foi comunicado a nós pela graça, através da fé que Ele também nos dá. Então a pergunta é, como eu não vou ser grato a Deus? Como eu não vou expressar gratidão? Eu fui perdoado. Eu fui perdoado, portanto, agora eu perdoo o outro, demonstrando gratidão. Irmãos, aquilo que fazemos na vida cristã não é simplesmente por mim. Não é simplesmente por você. Óbvio, nós colhemos frutos uns dos outros e graças a Deus por isso. Mas tudo que nós fazemos na vida cristã é uma resposta ao que Deus fez por nós. O que Deus fez por nós. Fui perdoado, então eu vou perdoar o meu irmão. Ele é fraco como eu. Eu fui tratado com bondade pelo Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou tratar o meu próximo com bondade também. Eu fui amado, eu vou amar. Eu fui tratado com longanimidade, eu vou tratar assim também em gratidão a Deus. Para o bem da igreja e do meu próximo. Não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. É tudo com o nosso Rei Jesus. E óbvio da nossa união com Ele. Percebem, irmãos? E olhe,
Se tem um assunto que é rico e que repetidamente volta em Colossenses é gratidão. Você reparou? Vou ler aqui alguns versículos com você, ó. Colossenses 1:12, dando graças ao Pai. Colossenses 2:7, nele radicados, edificados, confirmados na fé, crescendo em ações de graças. Colossenses 4:2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Tem uma boa disciplina espiritual desconhecida e abandonada? Exercer ações de graças. Exercer ações de graças. Quer um antídoto contra a ingratidão? Ações de graças. Comece a lembrar de quem você era. Comece a lembrar de onde Deus te tirou. E me diz se você vai continuar ingrato por muito tempo. Me diz, eu quero saber, tá? Eu quero saber. Depois você me fala se você conseguiu. Indo agora para o nosso último ponto, irmãos. Então, uma vida governada pela paz de Cristo só permanece viva quando é continuamente alimentada pela palavra de Cristo. E aqui entra o nosso último ponto. As virtudes cultivadas pela palavra. Versos 16 e 17. E o texto vai dizer, habite ricamente em vós. Olha o vós de novo aqui. Ó. Vocês não podem esquecer disso. É vós, vocês, igreja. Vamos olhar. Tem muita coisa boa aqui pra gente. Habite ricamente. Irmãos, isso aqui é um imperativo, tá? É mandamento. Deus está dizendo, olha, isso deve estar, seja lá o que for, que a gente vai ver daqui a pouquinho, deve estar de maneira rica, de maneira abundante, de maneira extravagante, de modo a transbordar na sua vida. Habitar ricamente tem alguma coisa que precisa estar presente, habitando, morando. A ideia é de morada, tá? De habitação, de casa cheia, tá? Ó, presta atenção. Mortificação, casa limpa. Vivificação, casa cheia. Habitando, habitada, plena, plenificada. Quem é aquele que enche tudo e todos em Colossenses? Cristo Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nele habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ele preenche o que está vazio. Ele enche de vida. Ele enche de sabedoria. Ele enche de piedade. Ele enche de paz. Ele enche, irmãos. Ele enche. Ele é que planifica, que enche todas as coisas, portanto. Então tem algo aqui que, em virtude da união com Cristo, deve estar assim, ó, transbordando na minha vida e na sua, na nossa igreja. E o que é? O texto vai dizer? A palavra de Cristo. É o Evangelho, irmãos. As Escrituras. Palavra de Deus. Então não haverá muita luz na sua vida sem palavra de Deus. Não haverá muita santificação na sua vida sem palavra de Deus. Não haverá muita vida sem palavra de Deus. Não haverá muito consolo sem palavra de Deus. Não haverá sabedoria sem palavra de Deus. Não haverá fonte de alegria sem palavra de Deus. Está faltando paz no seu coração. Está faltando ações de graças no seu coração. Uma pergunta. Cadê o Evangelho na sua vida? Cadê as Escrituras na sua vida? Cadê a palavra de Cristo colada na tua geladeira? Cadê os teus filhos? Cadê a tua esposa? Cadê o teu lar? Cadê? Irmãos, vocês notaram que não é habitar. Não é eu tenho uma Bíblia lá. É habitar ricamente. Ricamente, a transbordar. Eu queria fazer, mas eu não vou fazer, senão eu vou molhar tudo aqui. É esse copo transbordar. É fazer encher e continuar transbordando. Sabe aquela fonte de água viva que jorra para a vida eterna que a gente viu lá em João 4? É isso, irmãos. Em outras palavras, é isso. Habite ricamente a palavra de Cristo em vós. Enquanto isso não acontecer, nós vamos continuar lidando com os mesmos problemas. Nós vamos continuar lidando com as mesmas frustrações, as mesmas emoções. Porque a paz de Cristo governa o nosso coração, irmãos, não é por sonho, não é por revelação, não é pela palavra do pastor, não é, é pela palavra de Cristo Jesus, irmãos. E aqui nós precisamos despertar, porque é um negócio sério, é um negócio reverente. Eu preciso estudar, eu preciso me disciplinar, eu preciso ter tempo com a palavra, eu preciso ouvir a palavra,
Daqui a pouco a gente vai ver, eu preciso cantar a palavra, eu preciso ver a palavra, eu preciso comer a palavra, eu preciso ser rico nas Escrituras, no Evangelho. O nosso problema é que a gente se acostumou a comer migalha. Nós temos uma mesa com pão, com vinho, com frutas, com sucos, aquela mesa vitoriosa, né, contra filé, maminha, picanha, lá ontem na nossa confraternização. Nós temos a carne, aquelas coisas, aquela maionese, aquela farofa, aquele bacon. E sabe o que a gente está comendo? Os farelinhos do pão que a criança deixa cair. E a gente só não morreu espiritualmente ainda porque Deus tem sido gracioso com a gente, porque a gente está unido a Jesus, então Ele não vai deixar a gente assim por muito tempo. Ele vai nos chacoalhar, Ele vai nos pegar pela mão, vai nos erguer, porque nós somos dele, então nós não vamos viver muito tempo assim. Então a gente vai morrer. E a nossa alma em Cristo não se contenta vivendo muito tempo assim. Então, irmãos, guardem isso. Guarde isso. Para de ficar comendo as migalhas que caem. Vá à mesa. Vá comer carne. Vá comer gordura. Com limitação, obviamente. Pra você não passar mal depois, tá? Não tem problema. Não tem complicação aí. Colesterol, sangue e tal. Moderação, tá? Depois não vai querer usar minha palavra. Não foi o pastor que mandou. Não, nada disso, tá? Tá registrado aqui. Irmãos, por favor. Você quer que a tua família seja transformada? Você quer que o teu próprio coração seja transformado? Você quer experimentar o Evangelho como nunca experimentou na sua vida antes? Cristo é a fonte inesgotável de graça e de conhecimento. E Ele chama, venha a mim, venha a mim. Vocês que estão cansados de sobrecarregar, venha a mim, eu os receberei. Eu terei alegria em recebê-los e dar mais de mim a vocês. Venham a mim, por que vocês estão aí parados? Por que vocês estão vendo o povo caminhando? Vá, diga ao povo que marche, Moisés. Você está falando comigo? Eu já te falei, já abri o mar. Vai, meu filho, anda, caminha. O que é que te falta? Você tem saúde, tem vida, tem olhos, tem coração, consegue ler a Escritura, consegue ouvir a Escritura, cantar. Meu Deus do céu, o que está acontecendo com você? A mesa está aqui. Olhe para cima. Não fique assim, mendigando, olhando. Olhe para cima, olha a mesa, olha o banquete, olha para o Redentor. Olha a glória que há nele, irmãos. Onde a palavra de Deus habita ricamente, a vida espiritual floresce. Vou falar de novo isso. Onde a palavra de Deus habita ricamente, a vida espiritual floresce no seu coração, na sua alma, nos seus filhos, os seus vizinhos. É um negócio transbordando. Só para ilustrar de novo. Eu quero fazer, mas eu não vou fazer. Se eu começar a jogar água nesse copo aqui, vai transbordar, não vai? Ó. Começa a molhar. Começa a alcançar. É o poder do Evangelho, irmãos. Aqui está o segredo. Para nós. Só que aí, quando a palavra de Cristo habita ricamente em nós, há evidências disso. Na igreja local, na nossa vida. E é o que nós vamos ver agora. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou em vós aqui, mais uma vez, enfatizando o poder da revelação especial de Deus, as Escrituras, né? A revelação plenária, verbal de Deus, contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra as emoções pecaminosas e etc, etc, etc. É um culto centrado na palavra, na vida, uma vida centrada na palavra. E olha como que uma vida que é habitada, uma igreja habitada ricamente pela palavra de Cristo, olha o que vai acontecer com ela. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente toda sabedoria. Até aí. Como que eu sei que eu tenho a palavra de Cristo habitando ricamente em minha vida? Em outras palavras, como eu sei que eu estou cheio do Espírito? É porque eu tenho manifestações aí estáticas e tudo mais? Não. Não. É à medida que eu ensino, aqui é instruir, tá? Palavrinha didasco aqui. É ensino, instruo, eu compartilho a norma do Evangelho. As minhas conversas, não é? Eu estou cuidando dos meus irmãos, eu me importo com eles, levando a eles a palavra, eu estou instruindo os meus irmãos em Cristo. Aquilo que é proveitoso para o crescimento espiritual. Eu estou instruindo. Óbvio que essa instrução aqui não é a mesma instrução e nem tem a mesma autoridade do presbitério da igreja, tá?
mas é uma instrução bíblica, é uma instrução que parte do Evangelho. Eu estou instruindo. Eu não estou lá, eu vi no horóscopo hoje. Eu vi não sei aonde. Eu ouvi um conselho da minha avó. Pode até ser que seja um conselho bom da vovó. Vovós têm bons conselhos, não é? Nós precisamos sempre ouvir a sabedoria deles, mas nem sempre eles estão certos. Não, eu estou instruindo. Meu irmão, vem cá. O que a palavra de Deus diz sobre isso? Qual versículo você usa como base? Você sabe. E aí isso está muito bem unido ao que vem a seguir. Ó. Aconselhai-vos. Aqui significa admoestar, exortar, advertir ou aconselhar em termos de comportamento de alguém. Falei, meu irmão, por que você está vivendo assim, irmão? Por que você está fazendo isso? Mas, meu irmão, você não está unido a Jesus Cristo? Olha o que a palavra dele diz. Está vendo o que está acontecendo? A palavra de Cristo habitando ricamente no coração da família, da esposa, do marido, do filho. É isso, na igreja. Irmão, você precisa corrigir essa tua postura. Mas por quê? Porque a palavra de Deus diz isso. Ó. Ah, mas eu não gosto, meu irmão. Como assim você não gosta? É a palavra doce, mais doce que o mel para as nossas almas. O que está acontecendo com você? Ele está aconselhando como é que está a sua vida, como é que está a família, o momento que você está vivendo, etc. Entendeu? E nós fazemos isso uns com os outros. Os pastores, óbvio, dão boa doutrina, preparam, equipam os santos. Ah, estou com um problema, vou chamar o pastor. Ué, mas por que você não vai resolver o problema? Tem que ser o diácono. Mas o que acontece com você? Ah, não me sinto seguro. Vamos discipular, vamos aprender, vamos ficar seguro, vamos crescer. Agora vai lá, vai cuidar do irmão. A igreja deve crescer em maturidade para que ela cuide de si mesma. E os pastores estão ali, aconselhando os irmãos, servindo os irmãos, supervisionando o rebanho. E o texto diz, com toda a sabedoria. Olha o que acontece quando a palavra de Deus habita ricamente em nós. Salmo 119, 99 e 100. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Ele é um aluno. Compreendo mais do que os meus mestres, porque medito nos teus mandamentos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Sabedoria, segundo o Evangelho, é observar os mandamentos de Deus. E isso vai nos conduzir a uma vida sábia, a decisões sábias. Escolhas sábias para a glória de Deus. 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. É a Escritura, irmãos. Nosso coração precisa estar cativo às Escrituras. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como? Com a Escritura, com a palavra de Deus. Tá bem, irmãos? Não à toa Deus registrou a sua palavra. Ela tem poder para fazer tudo isso e muito mais. Conhecer o nosso Deus, saber quem Ele é, o que Ele fez, o que Ele faz, como Ele nos ama, quem somos em Cristo, tudo isso é suficiente para acalmar as nossas almas, para santificar o nosso coração, para dar propósito a nós. Agora, caminhando sem a luz do Evangelho, caminhando sem a direção do nosso Deus, a palavra não habitando ricamente em nós, mal e mal eu leio a Escritura, mal e mal eu leio a Bíblia, irmãos, eu vou me perder. Eu vou me perder nos meus sentimentos. Eu vou me perder nos meus pensamentos. Eu vou me perder nos conselhos ímpios. Eu não vou saber julgar o que as pessoas estão dizendo. Ah, isso é muito legal, vem aqui, vai ser muito bom. Eu preciso da palavra de Deus. Caminhando agora. O primeiro subponto que nós vimos aqui foi instrução e aconselhamento, não é? O segundo é louvor. Louvor, louvar a Deus. O que vai acontecer quando a Escritura está habitando ricamente em nós. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Até aqui. Essa expressão faz referência ao livro de Salmos. Salmos, hinos e cânticos espirituais é um hebraísmo. Não é? Nós temos um hebreu escrever em grego. Tá? Então aqui é uma referência ao livro de Salmos. Para vocês terem uma ideia, a versão grega do Antigo Testamento usa para alguns salmos exatamente esse título. Salmos, hinos e cânticos espirituais. São cânticos inspirados. São os salmos que Deus deu ao seu povo, o inário inspirado que Deus deu ao seu povo.
Em outras palavras, a palavra habitando ricamente em nós. E é interessante que Paulo está falando que os salmos, portanto, são palavra de Cristo inspirada para nós. Todo o Antigo Testamento entra aqui também. Que quando a palavra está habitando ricamente em nós vamos cantá-la. Nós vamos cantar, irmãos, de gratidão ao Senhor. Nós não vamos ficar mudos, não. Não vamos ficar calados, não. Jesus Cristo é aquele que faz cegos enxergarem e mudos cantarem. Ai, Léo, mas eu nunca fui mudo. Foi sim. Por muito tempo da sua vida você foi mudo, você foi surdo, você foi cego, você estava morto. Você não via as glórias do Evangelho, você não se alegrava no Senhor, você não cantava ao Senhor, você não salmodiava a Deus, você era mudo espiritual, você estava morto. Mas o que Jesus Cristo fez? Mudou essa realidade, dando vida a você. E hoje você pode salmodiar a Deus, pode cantar os seus salmos, pode louvá-lo, engrandecê-lo com cânticos, com hinos espirituais para a glória de Deus. Uma notinha de rodapé rápida aqui. Esse texto de Efésios 5:19, que é a mesma expressãozinha, onde Deus nos enche com seu Espírito quando nós cantamos salmos, é um texto usado para afirmar aquilo que nós chamamos em liturgia de salmodia exclusiva. Tá bem? O que é isso? É a teologia ou a visão de que Deus ordenou que a sua igreja cantasse única e exclusivamente os salmos inspirados no culto a Deus. Nós temos estudado isso, eu e o André, há um tempinho, há alguns anos. Nós ainda não chegamos a um veredito final. Tá bem? Na nossa igreja, hoje, nós somos salmodia inclusive, nós levamos isso a sério. Cantar salmo é mandamento, tá aqui. Não sei se você já reparou, mas todo o primeiro cântico na nossa liturgia começa com um hino específico. Você lembra qual é? É sempre um salmo. Nós não abrimos mão disso. Às vezes tem mais salmos na liturgia, mas nós não abrimos mão. Nós não abrimos mão, porque é mandamento cantar salmos. Então cante salmos. Tá bem? Cante ao Senhor. Louve a Deus na sua casa cantando, exaltando o Redentor. Cante salmos. Cante hinos que exaltem o Redentor também. A sua casa precisa cantar. O teu coração precisa cantar. Lutero falava. Ele lutando sempre ali com a sua alma aflita, etc. Ele chamou lá o seu amigo, acho que Stalped, se eu não me engano, e falou: vem aqui, meu amigo, vem aqui, meu discípulo. Vamos cantar um hino e exorcizar o diabo. Vamos cantar um salmo para expulsar Satanás daqui. Está enchendo o saco. Vamos cantar. Irmão, cante na sua casa, pelo amor de Jesus Cristo. Nós lemos na Escritura que cânticos, salmos de louvor seriam ouvidos nas tendas dos santos da congregação dos eleitos de Deus. Claro. Uma explicação aqui. Você não vai colocar, né, ainda mais se mora em prédio e tal. Espera lá, vamos devagar. Você não vai colocar no 50 lá no volume e tremer e Jericó vai cair aqui. Vamos. Muito cuidado, tá? Não seja tolo. Também. Não seja tolo. Tá? Mas alguém precisa saber que tem crente que... Alguém precisa saber, no teu prédio onde você mora, que tem gente cantando e salmodiando ao Senhor aqui do lado. Olha, esse pessoal está cantando. Será que eles são crentes? Olha, vamos ouvir. Irmãos, daqui a pouco eles estão ouvindo alguma coisa. Peraí. Preciso falar com ele. Me fala mais disso aí que está acontecendo. Pronto, Deus alcançou. Percebem? Nós precisamos cantar. Nós precisamos louvar a Deus nas nossas casas. Os nossos filhos, né? Precisam receber essa influência. E eu sei que muitos aqui compartilham vídeos e que alegria né? Ver as crianças lá brincando com carrinhos, tá lendo um livro e tá cantando. Eis o dia. É influência. O coração tá cheio do quê? A boca tá reverberando. Tá vendo? Então, irmãos, nós também demonstramos ser ricos da palavra de Cristo quando salmodiamos, quando cantamos, quando exaltamos o nosso Deus no coração, quando louvamos e cantamos a Ele, portanto. E agora o último ponto. Ufa, conseguimos, hein, irmãos? Conseguimos. Último ponto. A glória de Deus em Cristo. Quando a palavra de Deus habita ricamente em nosso coração, necessariamente tudo que será feito, tudo que será perseguido, será a glória de Deus em Cristo. Olha lá, ó. E tudo que fizerdes, verso 17. Tudo que fizerdes, seja em palavra, aquilo que se fala, aquilo que se pensa, aquilo que se sente, seja em ação,
fazei-o em nome do Senhor Jesus. Olha o que vai aparecer aqui de novo. Dando por ele graças a Deus Pai. Pronto. Aqui é o grande objetivo da vida cristã. É o que nós perseguimos. A glória de Cristo. A glória de Deus Pai em Cristo. Então a pergunta nossa é: nós somos representantes da Nova Jerusalém. Somos representantes do Evangelho. O nome de cristão está sobre nós. Isso é uma glória sem igual, mas uma responsabilidade tremenda. A pergunta, então, é: como você está representando o Evangelho onde você está? Você é um bom cristão nos termos bíblicos ou você é um mau cristão? Pessoas olham para você e falam: isso aí cuidado, daqui a pouco ele está te prejudicando para ser promovido. Aí diz que é crente. Nós precisamos observar isso, irmãos. Porque é a glória do nosso Redentor que está em jogo. Ah, mas ninguém está vendo. Os olhos dele, como chama de fogo, estão sobre você. Então, que você mente, que você omite, que você faz no seu coração, ele sabe. Não adianta esconder dos homens. Isso é hipocrisia. Ele vê. Seja verdadeiro e responda essa pergunta. Você é um bom cristão? O nome de Jesus Cristo é glorificado? O que você está fazendo em palavras? Honra a Jesus Cristo? Não? Então feche a sua matraca. Feche a sua boca. Vai reformar o coração. O que você está fazendo? Honra a Jesus Cristo? Não. Então vá guardar esses braços, essas pernas e vá lá ter um tempo com o Senhor que você precisa reformar a sua vida. O que você está fazendo honra a Deus Pai pelo Filho no poder do Espírito? Não. Fica quieto, criatura. Procura o irmão para conversar. Chama os pastores. Vamos sentar. Vamos orar. Vamos jejuar. Vamos ler a Bíblia. Mas tudo na nossa vida tem esse objetivo, irmãos. Fazer algo em nome do Senhor Jesus. Palavra ou ação é uma forma de se referir ao seu senhorio e domínio. Se você é um mau cristão nos termos bíblicos, você está desonrando o Senhor constantemente, você está desonrando o reino de Jesus. Você está desonrando a igreja de Jesus. Você está mostrando que tipo de rei ele é. Que tolera pessoas impenitentes como você. Como eu. Então não é só, o meu bom nome entre os homens. Não é só isso. Você está carregando Jesus com você. Não dá. A menos que você o negue, você está carregando ele para onde você for. As pessoas estão olhando, seus filhos estão observando. E aqui é interessante a gente observar que o nome de Jesus ele é colocado ao lado do nome do Senhor no Antigo Testamento, que é Yahvé. No Antigo Testamento, fazer as coisas em nome do Senhor era fazer as coisas em nome de Yahvé. O povo de Israel fazia as coisas em nome de Yahvé. E aí Jesus encarna, o Yahvé encarna na pessoa do Filho, e agora Yahvé salva, está presente, né, no nome, nos títulos, nos atributos, na pessoa do Redentor, Jesus Cristo. Então isso é uma evidência claríssima da divindade do Senhor Jesus. Palavra e ação, irmãos, resumem toda a vida. Tudo que a gente faz, a gente fala, a gente age. Palavra e ação resumem a nossa vida. Então a nossa vida, o que pensamos, o que planejamos, o que fazemos, deve ser feito para a glória de Deus. Dando graças a Deus Pai. Quanto mais honramos o Filho, quanto mais nos dedicamos ao Filho, quanto mais exaltamos o Filho, o Pai se agrada, o Pai é honrado, o Pai é glorificado. E se isso está acontecendo, lembra de João 14,16? É o Espírito Santo que está nos conduzindo a Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo é honrado, nós conhecemos o Pai, nós estamos cercados pelo Deus verdadeiro. Mais uma ênfase de Paulo, em ações de graças. Irmãos, se for para a gente fazer qualquer coisa na igreja, na vida, no mundo, para murmurar, para reclamar, não façamos. Não façamos, não. Deixemos de lado, não façamos. Murmuração é evidência claríssima de que nós pertencemos a um reino. Notem, sempre é sobre dois reinos. Sempre é sobre o reino das trevas, sempre é sobre o reino da luz. Sempre é sobre a Jerusalém terrena, sobre a Jerusalém celestial. O velho Adão, o segundo Adão, sempre. Murmuração, reclamação, é o cântico de louvor ao reino das trevas de quem está morto. Eu espero que você nunca mais murmure depois disso. Repetir. Murmuração, reclamação. E eu não estou falando de momentos pontuais. Bem, às vezes a gente
fica muito bravo, irado, e a gente peca contra o Senhor e se arrepende. Eu não estou falando desses momentos. Eu estou falando de alguém que vive assim. A vida não está boa, aquilo não está bom, aquilo não está bom. Ai, Deus não sei o quê. Por que eu não tenho aquilo? Por que eu não tenho isso? Ai, que desgraça. Ai, que tristeza. Ai, não sei o quê. Ai, que coisa ruim. Ai, não sei o quê. Ai, o irmão, ai, a irmã. Alguém que vive assim está ecoando um cântico do inferno. É duro dizer isso, mas nós precisamos dizer isso. Porque é assim que é. É alguém que não está considerando as glórias do Evangelho. É alguém que está ali, ó, comendo a migalha do chão. Só tem olho para aquilo. Ai, que migalha. Essa migalha aqui, que não sei o quê. Mesa bosta, criatura. Percebe? Em contrapartida, o cântico de louvor e de adoração àqueles que estão unidos a Jesus é outro. É um cântico de ações de graças. Vou cantar o Salmo 2, porque apesar disso tudo, o Filho vai vencer. Apesar disso tudo, eu sei que é o meu Senhor. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. Senhor, então eu entrego essa situação nas tuas mãos. Senhor, molde Cristo em mim a partir disso. Ah, Senhor, obrigado. Levaram o meu celular. Mas isso me faz valorizar a minha vida. Eu estou vivo. O celular eu compro outro. Não vou fazer oração imprecatória não para o bandido. Salve o bandido. Isso pode ser uma oração imprecatória. Vem o teu reino sobre ele, pode ser uma oração imprecatória. Não é? Percebe, irmãos? Assim, é um coração diferente. É um coração que mudou. É um coração que vai olhar para isso e vai fazer um autoexame na vida. Eu preciso fazer um autoexame na minha vida à luz de tudo isso. Porque ao olhar para isso tudo, irmãos, ao olhar para isso tudo, eu vejo o tamanho da minha fraqueza. Ao olhar para essas virtudes, nós poderíamos cantar: quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Quem é limpo de mãos e puro de coração a tal ponto? Eu sei que ao olhar para isso, como eu, talvez seu coração tenha pesado. Fala, eu não sou bondoso o suficiente, eu sou mau. Eu não amo o suficiente nem os meus da minha casa. Peso com os meus filhos a disciplina. Irado, peco contra eles, peco contra a minha esposa. Tenho rejeitado, negligenciado o Senhor por meio de sua palavra. Ah, minha vida devocional, que saudade dela. Dá para escrever condenação nela, como dizia Spurgeon. Ah, eu não canto ao Senhor. Minha vida espiritual está seca, está árida. Senhor, eu estou fraco. Estou acabado. Esse sermão me colocou no chão. Talvez esse seja a expressão da tua alma. Que bom se isso aconteceu. Que bom. Porque o Evangelho faz isso com a gente, né? Ele nos derruba. Ele nos humilha. Ele mostra que não é sobre nós. Que nós não somos suficientes mesmo para essas coisas. Mas a boa notícia é que a mortificação esvazia a casa, mas Cristo a enche de vida. E nós temos um Redentor que se compadece das nossas fraquezas. Nós temos um Redentor que não vira as costas para nós, que se compadece de nós, que nos chama para si, que quer ter comunhão conosco, apesar de tudo que nós vimos aqui. Ele é o Deus homem que salvou um povo para si, que não tinha nada para dar em troca, mas ele deu a si mesmo, ele deu a sua vida para nos chamar para ele. Então, irmãos, não é sobre nós, esquece você. Olhe para o Redentor. Ele é glorioso, ele é suficiente, ele pode nos transformar, ele pode nos plenificar, encher as nossas almas vazias e fracas dele e nos fortalecer nele. Então, o chamado aqui não é correr dele, o chamado é correr para ele, se lançar nele. Senhor, está aqui, ó. Está aqui meu coração fraco, batido, caído, meus pecados. Mas me transforma, Senhor. Me transforma. Eu estou com o coração quebrado, batido, destruído. Me transforma. Muda meu coração. Ó Pai, me molda a imagem do Teu Filho pelo Teu Espírito. Eu quero, eu desejo. Deixe experimentar mais essa gloriosa união com o Teu Filho Jesus, transformando o meu coração, explodindo o meu coração em ação de graças. Irmãos, Ele o fará. Ele está pronto a nos receber.
pronto a nos atender, pronto a nos justificar. Vamos orar? Pai Santo, nós te damos graças, Senhor, pela glória do Teu Evangelho, pela glória do Teu Filho Jesus, que contemplamos agora. Ó Senhor, muito obrigado pelas doces exortações do Teu Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por não deixar pecarmos em paz. E nós rogamos a Ti, Senhor, ó Deus, revista-nos. Revista-nos, ó Deus, com essas virtudes celestiais. Ajuda-nos como eleitos, santos e amados, a termos profunda misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, como o Senhor tem tido para conosco ao longo desses anos. Senhor, ajuda-nos a suportar, a cuidar dos nossos irmãos, a perdoar os nossos irmãos, amá-los e perdoá-los como o Senhor assim nos tratou. Ó Deus, encha o nosso coração de amor, que é o vínculo da perfeição. Dá-nos a experimentar mais, ó Deus, da paz de Cristo, que essa paz gloriosa governe o nosso coração, governe a nossa mente, governe as nossas emoções. Por favor, Senhor, que essa realidade seja uma realidade na nossa igreja, que cresçamos mais em ações de graças, que a palavra do Senhor habite ricamente em nós. Dá-nos zelo, disciplina, Senhor, força, instrução, disciplina, zelo, dedicação, amor por essas coisas, que possamos instruir, aconselhar uns aos outros mutuamente, em toda a sabedoria, e louvar ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E que assim, portanto, Senhor, tudo aquilo que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos tudo em Cristo Jesus, no nome dele, para a tua glória, ó Pai, e no poder do teu Espírito. Senhor, nos entregamos a Ti, pois sabemos que o Senhor assim o fará, o Senhor assim trabalhará em nós para a Tua própria glória. E é no Teu Filho Jesus que nós oramos, agradecemos e descansamos. Amém e amém.